Muito bem, vamos então agora para a parte 6 da nossa aula, a última parte da nossa aula sobre islamismo, onde a gente vai dar sequência aí nos aspectos práticos e vamos abrir alguns adendos durante a nossa explicação. Então, nós nos aspectos práticos, na aula anterior falamos sobre os 5 pilares do islamismo, né? E agora vamos ver outras coisas que também fazem parte da prática muçulmana. E vamos começar então falando sobre a jihad, né? Ou a guerra santa. Tá? O termo jihad, ele significa esforço ou luta, mais comumente conhecido aí no mundo ocidental como a guerra santa. Agora, existe uma divergência dentro do mundo muçulmano entre o que pensam os muçulmanos comuns e os muçulmanos radicais. Tá? O muçulmano comum vai entender que essa luta, a guerra santa, ela é no sentido não literal, mas sim no sentido alegórico ou figurado, que significaria entre aspas, a evangelização do mundo, a evangelização muçulmana do mundo, entre aspas, a evangelização, tá? Ou seja, a catequização do mundo no islamismo, tá? Essa seria a guerra santa para o muçulmano comum. Agora, para o muçulmano radical, sim, a catequização do mundo para o islamismo, mas não é uma catequização pacífica, é uma catequização à base da guerra mesmo. E quem não se converter ao islamismo pagará com violência mesmo. Tá? Então essas são as duas visões sobre a guerra santa que nós temos dentro do islamismo, tá? A visão comum e a visão dos radicais. Vamos ao Alcorão, Sura 2, versículo 216, vai dizer o seguinte: está-vos prescrita a luta pela causa de Deus, pela causa de Alá, embora o repudieis. Então, está prescrito para o islâmico a luta, ainda que essa luta seja repudiável, né? É possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e quiçá gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia, Alá sabe todo o bem que o fizerdes. Alá dele tomará consciência. Então, aqui, pelo que nós estamos lendo, parece que deveria ser visto de forma literal, ou seja, que muçulmano, sabe-se que vocês não querem ir para uma guerra literal, para a violência, vocês repudiam, mas isso é bom para vocês, ainda que vocês queiram o que é prejudicial, ou seja, a não guerra, a paz. Essa é digamos, é o que nos leva a entender lendo este versículo. Portanto, a gente lendo esse versículo, a gente é levado a entender que de fato o Alcorão defende a guerra mesmo, a violência, e não uma guerra alegórica ou não literal, tá? Outro versículo lá no Alcorão 5:33 diz: o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé oposto. Ou seja, se você decepa a mão esquerda, então você decepa também o pé direito. Se você decepar a mão direita, decepa o pé esquerdo também. Ou banidos. Tal será para eles um aviltamento
neste mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Mais um versículo que nos leva a entender que a guerra santa, que é a jihad, ela deve ser feita através da violência mesmo, tá? Agora, vale lembrar que nós estamos pegando aqui versículos isolados. Da mesma forma, se nós pegarmos versículos bíblicos, sobretudo no Antigo Testamento, lá ainda mais no Pentateuco não, nos livros de Josué, na história, digamos, de entrada em Canaã, do povo em Canaã, a gente vai ver também alguns versículos que parece que Deus manda o povo agir com violência mesmo quando eles estão invadindo determinada cidade. De fato, se nós pegarmos o versículo isolado, a gente vai falar, não, mas os cristãos também têm instrução bíblica para serem, entre aspas, jihadistas. Não. Nós sabemos que a revelação bíblica ela é progressiva e que hoje, ou já as últimas instruções do Novo Testamento, não nos permite fazer um tipo de evangelização à base da violência, né? Como nós vemos aí ainda no Antigo Testamento, né? Em Zacarias 4:6, que diz: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, no islamismo, da mesma forma, foi-se entendido ao longo dos tempos que a mensagem ela era progressiva e que esta jihad não deveria, para os dias mais contemporâneos, ser feita à base da violência, e sim à base de uma forma pacífica, de uma evangelização através da pregação exclusivamente, tá? Mas nós não temos hoje grupos cristãos jihadistas, entre aspas a palavra jihadistas, tá? Ou grupos cristãos fundamentalistas que pregam uma guerra santa contra outra religião no mundo. Mas no islamismo nós temos grupos que olham alguns versículos e os entendem como forma literal e tem que ser praticado ainda hoje dessa forma literal, tá? Então, nós expusemos o que vem a ser a jihad do ponto de vista do Alcorão, como pensa o muçulmano comum e como pensa o muçulmano radical, e o ponto de vista do cristianismo atual sobre a guerra santa. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Grupos jihadistas, já que estamos falando da jihad, para os radicais, que são vários grupos radicais no mundo, a guerra santa ela é através da violência mesmo. Quem não aceitar a lei islâmica, a pregação no Alcorão do profeta, pagará então através da violência. E vamos ver alguns grupos jihadistas então. São vários os grupos jihadistas islâmicos no mundo, nós vamos ver alguns só, poucos, que são os que são mais conhecidos, que nós vemos sobretudo na mídia, tá? Então a gente começa com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda significa a base, o fundamento, é um grupo, é considerada a mãe da jihad, tá? E a Al-Qaeda ela atua em vários países do Oriente Médio, né? E com um certo destaque também na Argélia e no Mali, na África, tá? Eles são sunitas e eles defendem a implantação da lei islâmica, onde estão onde o grupo Al-Qaeda está, no país onde a Al-Qaeda está, eles defendem a mudança do país, a mudança do regime do país para um regime teocrático islâmico, tá? E eles são sunitas. Então a questão aqui de ser sunita ou xiita ela não é tão importante, como eu já expliquei
em aulas anteriores a diferença entre sunitas e xiitas, tá? Mas eu só estou mostrando aqui porque são sunitas para que vocês vejam que os grupos jihadistas não são os xiitas, né? Muito pelo contrário, a maioria dos grupos jihadistas são sunitas. Bom, outro grupo também muito conhecido é o ISIS, ou Estado Islâmico. ISIS significa Islamic State in Iraq and Syria, ou seja, Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E eles estão hoje, principalmente no Iraque e na Síria. Eles são sunitas e eles defendem a expansão do islamismo em todo o mundo, a começar pelos países que eles estão sediados, sobretudo com a implantação da Sharia, que é a lei islâmica, tá? Outro grupo conhecido é o Boko Haram. O Boko Haram já é um grupo sediado especificamente na África, lá no norte da Nigéria. É o grupo que nós estamos vendo na mídia, que tem sequestrado crianças cristãs no norte da África. É o grupo que no mesmo dia que houve aquele primeiro atentado, o primeiro atentado em Paris contra sobretudo com foco no periódico Charlie Hebdo, no mesmo dia aconteceu um massacre do Boko Haram em algumas cidades da Nigéria, onde foram mortos mais de 2.000 pessoas, onde por quilômetros você caminhava e via pessoas ou já mortas ou à beira da morte nas ruas, devido à ação violenta armada do Boko Haram em algumas cidades, tá? Boko Haram, a tradução mais aproximada seria educação ocidental é pecado. E o Boko Haram defende a implantação de um califado na África, e portanto um califado islâmico africano, e portanto onde eles estão tornar-se um estado teocrático islâmico inclusive, tá? E são sunitas. Outro grupo aí já menos relevante, mas que já fez alguns atentados consideráveis na África, sobretudo na Somália e no Quênia, é a Al-Shabaab, e eles são sunitas. Defendem a implantação também de um Estado Islâmico na Somália, o Estado teocrático com a implantação da Sharia. Temos aí um outro grupo, que já é um grupo que não é somente... Eles já fizeram atentados, por isso que são considerados jihadistas. São considerados, inclusive, pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, ainda que seja um partido no Líbano. Mas é um grupo político, portanto. Só que eles também são paramilitares. Aí o Hezbollah, para nós falarmos em detalhe, é mais complicado, porque já existe uma história mais antiga a respeito dele. Conflitos com Israel, foi um grupo, inclusive, que teve grande influência durante alguns ataques que Israel fez ao Líbano, e eles foram os responsáveis pela responsiva. Mas, enfim, eles são xiitas, eles têm sede no Líbano, e eles são um grupo islâmico xiita e um partido dentro do Líbano. Lembrando que o Líbano não é um estado islâmico, em maioria. Há muitos cristãos lá. Mas já fizeram, enfim, o Hezbollah já fez vários atentados no Oriente Médio. Pelo menos foi adjudicado a eles o atentado. E eles são um grupo também político, um partido dentro do Líbano. Outro e último que nós comentaremos é o Talibã. O Talibã também aí bastante conhecido, né? Atua sobretudo no Paquistão e no Afeganistão. O Talibã também tem uma história mais antiga, que
ele não começa especificamente como um grupo terrorista, e sim quem arma o Talibã, na verdade, são os Estados Unidos, e o Talibã ele é armado para que ele resistisse, isso lá nos anos 90, né, ao intento russo de tomar o Afeganistão, que seria uma futura passagem de um gasoduto muito importante com saída para o mar, do Oriente Médio para uma saída para o mar, onde os russos poderiam ter acesso mais fácil a esse gasoduto pelo mar. Então, enfim, o Talibã foi um grupo criado e armado por disputa basicamente entre Estados Unidos e Rússia, né, na época onde você tinha digamos, a economia do mundo disputada por esses dois países. Assim como a Al-Qaeda, da mesma forma, quem armou a Al-Qaeda e Osama Bin Laden foram os Estados Unidos, dentro do Oriente Médio, e no fim das contas esses grupos ficaram grandes e acabou-se que passaram então a fazer o que eles queriam desde o início, mas depois de armados belicamente e turbinados economicamente, eles passaram a fazer os atentados em nome da religião. Tá? Muito bem. É isso que temos para falar bem rapidamente sobre a jihad. Tá? Agora falaremos também sobre o paraíso. O paraíso, do ponto de vista islâmico, ele tem origem no zoroastrismo. Como eu disse para vocês, as mensagens do profeta, o Alcorão, ele é um compêndio de vários livros, inclusive de alguns pensamentos escritos de Zoroastro. Tá? Como funciona? De imediato, para os que morrem na jihad, agora no sentido de guerra santa, agora entenda, cada um vai entender o que é guerra santa. O muçulmano comum vai entender de uma forma, o muçulmano radical vai entender de outra. Tá? Mas, independente de qual posicionamento comum ou radical em relação à jihad, para os que morrem na jihad, imediatamente eles vão para o paraíso. Tá? Os que não morrem na jihad, eles só vão para o paraíso no juízo. Tá? Alcorão 4:57 vai falar: quanto aos fiéis que praticam bem, introduzi-lo-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar de uma densa sombra. O Alcorão vai falar muito pouco sobre o paraíso, igual que a Bíblia também fala-se muito pouco das características específicas do paraíso e até mesmo do céu. O Alcorão também vai falar muito pouco sobre isso. Tá? Outra descrição do paraíso está lá no Alcorão 47:15. Eis aqui uma descrição do paraíso que foi prometido aos tementes. Lá há vários rios de água impoluível, rios de leite de sabor inalterável, rios de vinho deleitante para os que o bebem, rios de mel purificado. Ali terão toda a classe de frutos, com a indulgência do seu Senhor. Notem aqui que, assim como a Bíblia, quando o escritor está escrevendo sobre o céu ou sobre o paraíso, eles usam as figuras que para eles é o mais deleitoso dentro do que eles conhecem, né? Então, para o islâmico que vive na Arábia, no caso então Maomé, né? Quando ele está pregando, ele está usando aqui figuras sobre o paraíso, que são coisas assim muito consideradas ali na Arábia durante a época de Maomé, como a água, o vinho, o mel, o leite de sabor inalterável. Enfim, essas são as figuras comuns, assim como também nós temos figuras muito interessantes na Bíblia cristã.
Tá? Seguindo, poderá isto equiparar-se ao castigo daqueles que permanecerão eternamente no fogo, a quem será dada a beber água fervente, a qual lhes dilacerará as entranhas? Bom, no cristianismo, o que é a nossa visão de paraíso, né? 1 Coríntios 2,9: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Portanto, nós não temos ideia de como é o paraíso ou o céu. Tá? Ambos não sabemos como é, nós cristãos. Temos alguns lampejos durante algumas profecias bíblicas, sobretudo no Apocalipse, de como será o céu, mas o paraíso já não temos nem ideia de nada. Mas como será o céu, a gente tem alguns lampejos, não temos detalhamento. Tá? Como citado aí, podemos encontrar alguma coisa do céu em Apocalipse 21 e 22, mas são lampejos. Tá? Bom, para concluir então, vamos fazer um rapidíssimo resumo sobre a base da fé. Nós vimos que a base da fé do islâmico é o Alcorão. Tá? Nós vimos também que não há muita liberdade sobre o exame da interpretação do Alcorão. Isso quem faz a interpretação do Alcorão são os clérigos e passam isso ao povo. O povo lê o Alcorão, recita o Alcorão, mas a interpretação sempre é direcionada pelo clérigo. No cristianismo deveria ser diferente, ainda que na maioria, de fato, os pastores, padres, enfim, hoje em dia não incitam o povo a ler a Bíblia e tirar as suas conclusões por si mesmo. A maioria quer controlar o que o povo pensa. Mas a Bíblia diz para que, a exemplo dos bereanos, né? Os bereanos, eles conferiam tudo o que eles ouviam dos apóstolos, né? Eles iam conferir na Bíblia. E isso é bom. No caso do islâmico, isso não é comum. Tá? Isso é responsabilidade mais dos clérigos. Sobre a ética, nós vimos, né, a parte prática aí, como eles agem, os 5 pilares do islamismo que são fundamentais. Vimos aí os aspectos da jihad e as 2 formas de pensar. Vimos a questão do paraíso também. E hoje no mundo é por volta de 1,3 bilhão de muçulmanos, mais ou menos 20% da população mundial. 90% são sunitas e 10% xiitas. Bom, com isso concluímos então essa aula e agora nós partiremos para outro assunto. Até mais.